Olá, boa tarde. Boa tarde. O juiz Sérgio Moro determina a prisão do empreiteiro Gerson Almada. Ex-vice-presidente da Engevix, ele foi condenado em segunda instância a mais de 34 anos na Lava Jato. Um tiroteio mata mais um inocente no Rio. O motorista Luiz Carlos Viana foi baleado num ponto de ônibus no centro da cidade. E o governo federal promete R$1 bilhão para intervenção na segurança pública no estado. Em Goiás, um bispo e padres da Igreja Católica são presos por suspeita de desviar dinheiro dos fiéis. Começa o Fórum Mundial da Água. E você vai ver que mais de 900 municípios estão em situação de emergência por causa da seca. O Jornal Hoje está começando. Hoje de manhã, no centro do Rio, um tiroteio provocou a morte de mais um inocente. Um motorista de ônibus de 61 anos. 2 pessoas ficaram feridas. A reportagem é de Paulo Mário Martins. Nos carros, na fachada do prédio, as marcas da violência estão por toda parte, bem no coração do Rio. Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro da cidade, e num horário de grande movimento. Eram 8h30 da manhã. 4 bandidos tinham acabado de assaltar uma loja. O vigia reagiu. Os assaltantes então fugiram de moto e deixaram cair uma mochila com 42 celulares e um carregador de pistola 9mm. Perto da Central do Brasil, os criminosos viram 2 carros da polícia. Tudo isso bem próximo a uma delegacia. Foi aí que as 3 pessoas acabaram atingidas. Luiz Carlos Carneiro Viana, de 61 anos, estava num ponto de ônibus quando foi baleado. Nessa foto, ele aparece sendo socorrido ainda na rua. O idoso chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Aparecida dos Santos e Jorge Luiz Bastos, que estavam perto dali, ficaram feridos. Esse homem conseguiu escapar dos tiros. Só vi tiro, e abaixado aqui, esperando o tiro passar. Todo mundo ficou lá dentro. Mais cedo, na Zona Norte, câmeras de segurança registraram outro tiroteio. Os bandidos descem armados de um táxi. O motorista que vinha atrás tenta fugir de ré, acaba batendo em carros que estavam estacionados. É rendido e roubado. E, em seguida, corre desesperado para escapar do tiro. A 2 quilômetros dali, mais tiroteio numa tentativa de assalto. 2 bandidos foram mortos e um policial acabou baleado no ombro. No Rio Comprido, também na Zona Norte, uma pessoa ficou ferida durante uma troca de tiros entre policiais militares e ladrões de carros. Os bandidos conseguiram fugir. A vítima foi levada para o hospital e o estado de saúde é estável. Os confrontos acontecem a qualquer hora, em qualquer lugar. As trocas de tiros têm sido cada vez mais frequentes. Só nas últimas 24 horas foram registrados 29 tiroteios na região metropolitana do Rio. Uma média de mais de 1 a cada hora. 8 pessoas morreram. 11 ficaram feridas. Dá mesmo saber quem está atirando, onde está vindo, quem vai acertar. O interventor federal no Rio, General Braga Neto, se reuniu com deputados federais da comissão que monitora a intervenção no estado. O repórter Diego Aidar acompanhou e traz informações ao vivo para a gente. Oi, Diego, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. A reunião durou 2h30 e terminou agora há pouco. Foi aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde funciona o Gabinete de Intervenção. O interventor, General Braga Neto, recebeu 17 deputados federais de uma comissão da Câmara. Eles vieram atrás de informações sobre a intervenção e também aproveitaram para cobrar uma investigação rigorosa para os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Os parlamentares disseram que o crime foi uma afronta ao Poder Legislativo Municipal. Marielle também era relatora de uma comissão da Câmara Municipal do Rio, criada para acompanhar os trabalhos da intervenção. E ontem, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo federal vai liberar pelo menos R$1 bilhão para a segurança no Rio. O valor total só vai ser definido na sexta-feira. O general Braga Neto, interventor, saiu daqui e foi direto encontrar o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, para tratar desse assunto. Doni. Obrigado, Diego Aidar. Um bispo e outros 5 religiosos foram presos hoje de manhã em Goiás. Eles são acusados de desviar dinheiro dos fiéis. Veja na reportagem de Thalia Santos.
O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro foi preso na casa episcopal, que é cedida pela igreja. De acordo com o Ministério Público Estadual, ele é o articulador do esquema milionário que desviava dinheiro na Diocese de Formosa. Outros 8 mandados de prisão também foram cumpridos, sendo 4 deles contra padres e o outro contra um monsenhor. Os desvios teriam começado em 2015, quando Dom José assumiu a Diocese de Formosa, que movimenta um caixa de cerca de 17 milhões de reais por ano. O MP conseguiu rastrear pelo menos 2 milhões desviados nesse período. Dinheiro que vinha de doações, dízimos, taxas de batismos, casamentos e festas organizadas pela igreja. O Ministério Público acredita que o dinheiro desviado dos fiéis era depositado em contas pessoais do bispo e dos padres e depois era utilizado na compra de bens materiais no nome de laranjas. As investigações apontam a compra de carros de luxo, de uma fazenda de criação de gado e até mesmo de uma casa lotérica no município de Posse, no Nordeste goiano. As investigações começaram no fim do ano passado, quando um grupo de fiéis denunciou a falta de transparência das contas da igreja. Os gastos da casa episcopal passaram de 5 para quase 40 mil reais por mês, depois que o bispo assumiu a diocese. Dom José Ronaldo Ribeiro já havia sido acusado quando foi bispo da diocese de Janaúba, em Minas Gerais. É uma prisão temporária por 5 dias, ela pode ser prorrogada. Dentro desse prazo, o Ministério Público vai finalizar a investigação e oferecer a denúncia e possivelmente até requerer uma prisão preventiva para que os acusados aguardem presos o transcorrer do processo até a sua condenação, que é o que espera o Ministério Público. E uma correção, o nome da nossa colega repórter é Thalia Santos. Os presos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil disse que está buscando mais informações sobre o caso. Nós entramos em contato com as defesas do bispo e dos outros religiosos, mas ainda não tivemos resposta. O juiz Sérgio Moro determinou que o empreiteiro Gerson Almada, condenado em segunda instância na Lava Jato, comece a cumprir a pena. Vamos até Curitiba, quem está por lá é a repórter Dulcineia Novaes. Oi, Dulcineia, boa tarde para você. Quando Gerson Almada deve começar a cumprir a pena? Quando deve ser preso de fato? Boa tarde, Dona, a todos. Ele deve ser preso amanhã. Os advogados de Gerson Almada informaram que ele vai se entregar. O juiz Sérgio Moro determinou que ele se apresente amanhã à Polícia Federal aqui em Curitiba. O ex-executivo da Engevix foi condenado em primeira instância a 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na segunda instância, a pena dele aumentou para 34 anos. Isso 4 dias depois da decisão do Tribunal Regional Federal. No despacho, o juiz Sérgio Moro defendeu a prisão em segunda instância. Moro escreveu: há alguns rumores sobre possível mudança na jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma eventual alteração seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em prol do fim da impunidade da grande corrupção no Brasil. Moro disse ainda que a presunção de inocência não deve ser interpretada como um véu de ignorância que impede a apreensão da realidade, nem como um manto protetor para criminosos poderosos, quando inexistir dúvida quanto à sua culpa reconhecida nos julgamentos. Os outros réus da ação são delatores ou já cumprem pena. A defesa de Gerson Almada informou que vai recorrer da decisão aos tribunais superiores. Sandra Doni. Dulcineia Novaes, ao vivo de Curitiba. O Supremo Tribunal Federal pode retomar em breve a discussão sobre o chamado foro privilegiado. Vamos a Brasília ao vivo com a Andréa Sadio. Oi, Andréa, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ministro Dias Toffoli disse que vai devolver essa ação que discute a restrição do foro privilegiado na próxima terça-feira, 27 de março. Depois que o ministro devolver esta ação, vai caber à presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, pautar esse julgamento, a retomada desse julgamento. Isso porque em novembro o ministro Dias Toffoli pediu vista deste processo. Vista é quando algum ministro pede mais tempo para analisar o caso. E em novembro já tem maioria pela restrição do foro privilegiado, mas ele pediu vista e agora ele disse que vai devolver na semana que vem. Sandra Idônia. Ok, Andréia, muito obrigada.
Um bebê de 7 meses escapou da morte por pouco em São Luís do Maranhão. Ele foi jogado de uma ponte sobre o mar pela própria mãe. A reportagem é de Regina Souza. Foi desta ponte no centro de São Luís que o bebê de 7 meses foi jogado pela própria mãe ontem à tarde. O bebê não se afogou porque bem na hora a maré estava baixa e não se machucou porque a lama amorteceu a queda. Além disso, a criança foi socorrida rapidamente porque quem passava pelo local viu o que aconteceu. A gente olhando assim, aí via uma moça com uma criança, a gente até comentou, olha essa mulher andando nesse sol, nenhuma proteção para a criança, foi só acabar de falar isso, ela fez esse tipo de movimento, jogou. Quando eu ia por debaixo da ponte, a criança estava lá, deitada, tentando se levantar, se arrastando. 2 policiais que passavam por ali resgataram o bebê. No dia que a gente foi se aproximando, ela começou a se levantar e começou a chorar. Aí foi bastante para a gente correr mais ainda para salvar ela. Quando a gente chegou e pegou ela, que ela conseguiu chorar, foi uma alegria tremenda, deu tudo certo, graças a Deus. O bebê foi trazido para este hospital. Ele não teve fraturas nem ferimentos, mas de acordo com os médicos, vai permanecer internado por alguns dias em observação. A mãe Carla Regina Mendes, de 23 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. A família contou que ela é mãe solteira, tem problemas mentais e engravidou quando estava internada em tratamento numa clínica psiquiátrica particular. O delegado que investiga o caso vai pedir exames psiquiátricos da moça. Caso ela realmente tenha esse problema psíquico, mental, será solicitada uma medida de segurança pela que ela fique internada numa clínica e passe por tratamento, né? E seja responsabilizada dependendo do grau de lucidez que ela tenha. A polícia vai investigar também as circunstâncias em que a mãe engravidou no hospital psiquiátrico. A justiça vai decidir para onde vai o menino depois que ele tiver alta. A avó disse que quer cuidar dele. Hoje é o último dia do verão e a estação está terminando aí honrando a sua principal característica, que é esse calorão, né, Eliana Marques? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos vocês. Pois é, o outono começa amanhã, às 1h15 da tarde, horário de Brasília, e sem dúvida o calorão é um dos destaques de hoje. O Rio de Janeiro está na liderança com máxima de 38 graus, sem chuva. Em segundo, Boa Vista, com 35 graus. Em terceiro, Teresina, com 34 graus e possibilidade de pancadas de chuva. A mesma coisa em Cuiabá. E aqui em São Paulo, aqui já está chovendo em alguns bairros da Zona Sul. Agora, em Fortaleza, é chuva fraca, máxima de 33 graus hoje. No Recife, sem chuva e 32 graus. Em Salvador, possibilidade de alguma chuvinha à noite, máxima de 32 também. Agora, Manaus pode ter chuva forte, Brasília também, e Brasília com 29 graus. Além de Brasília, Porto Alegre é a outra capital que não deve chegar aos 30 graus hoje. Já estava mais quente de manhã, desde a madrugada. Olha, a temperatura estava bem lá em cima, só que agora a previsão é só de queda, viu? E qual a explicação? Por quê? Tem uma frente fria avançando por lá, aí ela deixa o tempo mais fechado, mais chuvoso, e também essa frente fria aqui traz um ar mais frio. Hoje ainda pode chover forte na metade norte do Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina e no Paraná, pancadas de chuva aqui pelo centro-oeste, por grande parte do norte, do nordeste e também do centro-oeste do Brasil, ou melhor, do sudeste do Brasil. E aí nós temos 3 áreas com tempo firme, são essas em amarelo. Olha aqui, norte de Roraima, essa outra que pega o leste de Pernambuco, Recife, passa pelo interior da Bahia, norte de Minas, Espírito Santo, até litoral do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo, e tempo firme também perto da fronteira com o Uruguai. Agora, amanhã, o alerta de temporal vai para essas áreas aqui, olha, que pega desde o Amazonas, avança pelo centro-oeste, sul de Minas, sul do Rio, São Paulo e Paraná. De Curitiba até o norte do Rio Grande do Sul já é uma chuva mais pesada. Tempestades mesmo, com aquele tempo severo, raios, granizo, rajadas de vento. E aí, por causa dessa chuva toda que é esperada aqui, a temperatura vai cair amanhã em Florianópolis e em Curitiba. Hoje a máxima é de 34, amanhã 27 e em Curitiba vai de 31 para 26 graus. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Em Brasília, foi aberto hoje o 8º Fórum Mundial da Água. É a primeira vez que esse encontro é realizado num país do Hemisfério Sul. A repórter Caroline do Lei tem as informações. Caroline, boa tarde.
Boa tarde, Sandra. Empresas públicas, privadas e embaixadas vão discutir soluções para o uso da água. A abertura oficial foi hoje cedo, mas já teve muita atividade no fim de semana. O recado está na ponta da língua. A água do planeta já está acabando, é muito importante que a gente cuide. Até sexta-feira são esperados 40 mil visitantes de 150 países. O fórum vai discutir tudo que envolve água. Como economizar, preservar, o que o Brasil e o mundo estão fazendo. Para isso, 13 mil congressistas vão participar de 300 debates. A gente precisa encontrar soluções conjuntas para os problemas que todos enfrentamos. A Unesco faz um alerta. Até 2050, mais de 5 bilhões de pessoas vão sofrer com a falta d'água. Atualmente, quase metade da população mundial já enfrenta períodos de seca, pelo menos um mês por ano. A solução, segundo as Nações Unidas, está na própria natureza, com a proteção de rios e o reflorestamento. No fórum dá para aprender tudo isso brincando. A Vila Cidadã é um espaço de graça para toda a comunidade, tudo interativo. É realidade virtual e é bem tecnológico. E se aprende e brinca ao mesmo tempo. Na abertura do fórum, o presidente Michel Temer falou sobre a importância de garantir água para todos. Esse buzinaço que a gente ouve agora é porque a esplanada dos ministérios está fechada para a passagem da comitiva presidencial. E o presidente falou sobre a importância da água e ele estava agora há pouco reunido no Itamaraty num almoço com representantes de 11 países. Assegurar água é assegurar dignidade. Esse é o propósito que naturalmente nos reúne em Brasília. No Brasil, até recentemente, a seca era um problema quase só do Nordeste, mas a situação mudou. É o que você vai ver com a repórter Joconda Brasil. Nos últimos 2 anos, o número de municípios em situação de estiagem e seca aumentou em 7 dos 9 estados do Nordeste. 92% dos municípios do Rio Grande do Norte foram atingidos. A seca se espalhou pelo país. No ano passado, no Rio de Janeiro, que normalmente não tem esse problema, 18 municípios entraram na lista. Este ano, 37 municípios de Minas já sofrem com a escassez de água. No Rio Grande do Sul, são 13. Em Ilha Negra, a seca fez com que agricultores abandonassem a lavoura. No Amazonas, a estiagem atingiu 10 municípios. Número até pequeno, mas chama a atenção porque é lá que está a maior bacia de água doce do mundo. O Distrito Federal adotou o racionamento. A imagem dos reservatórios quase vazios no auge da crise dá a dimensão do problema. A gente chegou a ficar alguns dias sem água, assim, é bem desconfortável, né? De repente, você tem que parar e observar que tem que ter limite, tem que ter horário, porque senão vai faltar. 917 municípios em todo o país estão hoje em situação de emergência por causa da seca ou da estiagem. As mudanças climáticas interferem, mas não são a única razão. Erros de planejamento e de estratégia sobre o uso da água também contribuíram para o agravamento do quadro. Segundo a Controladoria Geral da União, quase metade das obras para abastecimento de água financiadas pelo FGTS está atrasada ou paralisada e só 1% foi concluído. São mais de 13 bilhões de reais em investimentos. Estados e municípios não priorizaram a execução das obras e faltou fiscalização. Para o ministro da Integração Nacional, a responsabilidade tem que ser dividida. Precisa ter a consciência da sociedade para o bom uso da água, mas, acima de tudo, precisam os governos federal e dos estados se associarem e trabalharem conjuntamente para garantir a solução para que a população possa ter água de qualidade. A estiagem é um problema ambiental, social e econômico. Sem água, a Adriana fechou a torneira dos investimentos. No ano passado, ela vivia desmarcando os clientes e o faturamento do salão caiu 20%. Eu sei que se eu amplio e aí o racionamento vem para 2, 3 dias, eu vou quebrar. E é uma coisa que está na iminência. Assim, muitos comércios estão fechando e aí, nesse caso, seria mais um. Na tradição do Nordeste, 19 de março, dia de São José, é decisivo. Se chover hoje, vai ter fartura no campo. As homenagens acontecem em Pindoretama, na região metropolitana de Fortaleza.
Desde as 3 da manhã, os devotos saíram em procissão atrás da imagem de São José. Os sertanejos esperam um sinal do santo para saber se a seca, que já dura 6 anos no estado, vai chegar ao fim. Mais da metade dos municípios cearenses está em emergência por causa da seca. O Castanhão, principal reservatório que abastece Fortaleza, está com menos de 4% da capacidade. A refinaria norueguesa Hydro admitiu que descartou água sem tratamento no rio Pará. No dia 17 de fevereiro, moradores de Barcarena, no nordeste do Pará, denunciaram o vazamento de água contaminada na cidade. Desde então, 3 pontos de despejo clandestino foram identificados no rio Pará. Em nota, o presidente da empresa afirmou que o descarte irregular é inaceitável e também pediu desculpas às comunidades e às autoridades. E você vai ver a seguir, Vladimir Putin vence a eleição presidencial na Rússia. E o ditador Bashar al-Assad faz um passeio sobre os escombros em Guta, uma das regiões devastadas pela guerra na Síria. A gente volta já. Observadores internacionais afirmaram hoje que faltou uma competição real nas eleições na Rússia ontem. O presidente Vladimir Putin conquistou o 4º mandato com mais de 76% dos votos. A reportagem é do correspondente em Moscou, Marcelo Correge. Eram mais de 97 mil sessões eleitorais espalhadas pelas 85 regiões da Rússia. As câmeras filmavam a votação e encontrar uma irregularidade não era tão difícil quanto achar uma agulha num palheiro. Este senhor depositava diversas cédulas na urna e a testa mesária cometeu a irregularidade que deveria coibir. Apesar das imagens, os observadores internacionais não acreditam que o resultado das eleições tenha sido afetado por isso. A dúvida é em relação ao contexto em que Vladimir Putin foi reeleito. Os líderes da China e de países da zona de influência russa cumprimentaram Putin. Já as potências ocidentais se manifestaram de forma crítica. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, disse hoje que as eleições russas não podem ser classificadas como uma competição política justa. Um dos aspectos a que ele se referia era a votação na Crimeia, território que a Rússia anexou em 2014. Mas que a comunidade internacional não considera russo. Além disso, o principal opositor do governo, Alexei Navalny, foi impedido pela justiça de se candidatar. Vladimir Putin foi reeleito com 76,6% dos votos para um mandato de 6 anos, numa eleição em que os outros 7 candidatos reclamaram da exposição exagerada do presidente. O segundo colocado, Pavel Grudinin, apoiado pelo Partido Comunista, teve apenas 11,8% dos votos. Segundo o Comitê Eleitoral Russo, o índice de comparecimento às urnas foi de 67%, perto dos 70% que o governo queria. Putin começou a cantar vitória ontem mesmo, com menos da metade das urnas apuradas, num show na Praça Vermelha. O show acabou, o presidente sorriu e o trabalho já começou. A primeira pergunta da primeira entrevista coletiva de Vladimir Putin após a vitória de ontem já foi sobre a grande crise diplomática do momento, com o Reino Unido. Mesmo internado em estado grave, o ex-espião Sergei Skripal promete incomodar muito a vida do presidente russo. O presidente Putin negou o envolvimento da Rússia com o envenenamento do ex-espião. Disse que essa tese não faz sentido e que o país não produz a arma química usada no crime. Na Síria, o ditador Bashar al-Assad comemorou a retomada de Guta Oriental no subúrbio da capital síria, Damasco. A região estava sob domínio dos rebeldes e sofreu um intenso bombardeio nas últimas semanas. A gente vai dar um pulinho lá em Londres, falar com a Cecília Malan, que está acompanhando tudo. Cecília, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Guta Oriental é palco de uma grave crise humanitária. Mais de 1.000 pessoas morreram em menos de um mês e 5.000 ficaram feridas. Ontem, Bashar al-Assad visitou a região, onde escolas e hospitais viraram ruínas.
Como se estivesse de passeio, o ditador sírio deu uma volta de carro entre prédios destruídos e pilhas de escombros, caminhou com as tropas leais a ele e recebeu apoio dos soldados ao dizer que as pessoas querem a proteção do Estado e que o governo é a mãe e o pai do povo. Em outra região síria, forças turcas assumiram o controle de Afrin. A cidade estava dominada por milícias curdas inimigas do governo da Turquia. O Unicef se prepara para receber até 200 mil refugiados que estão saindo dessas áreas de conflito na Síria. Em 7 anos de guerra civil, cerca de 5 milhões de pessoas abandonaram o país. Números que não merecem comemoração nenhuma. Sandra, Doni. Ok, Cecília, muito obrigada. Você vai ver a seguir contagem regressiva para o Lollapalooza. O Festival de Música movimenta os serviços de viagens pelo Brasil. A gente volta já. Sexta-feira tem Lollapalooza. E o Festival de Música atrai gente de todo o Brasil aqui para São Paulo. A reportagem é de Isabela Scalabrini. O mineiro Pedro Henrique já garantiu o ingresso para o festival. São 3 dias de shows. No último Lollapalooza eu fui 18 shows. Dessa vez com 3 dias, nem imagino quanto que eu vou. Na agência de turismo, a excursão de ônibus que ele contratou já está lotada. Leonardo vende os pacotes para o Lollapalooza desde a primeira edição no Brasil. É um dos períodos mais rentáveis para a agência dele. A gente não trabalha com viagem, trabalha com sonho. O Lollapalooza vai reunir 100 mil pessoas por dia no próximo fim de semana. Os 4 palcos montados no Autódromo de Interlagos vão receber bandas como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam e The Killers. Quem vai ao Lollapalooza quer curtir música boa, com aqueles momentos que ficam na memória para sempre. Mas o festival pode marcar uma história de vida, como a do Gabriel e da Raquel. Eles foram para o festival numa excursão que saiu aqui de Belo Horizonte há 5 anos. Nunca mais se separaram. O casamento já completou 1 ano e meio. E, é claro, eles vão de novo ao festival. Acaba que sempre cai perto das nossas datas comemorativas, né? Então a gente comemora lá quase todos os anos. Viva o festival! Sim, viva! Lollapalooza. Acabou o Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Uma ótima tarde para você. O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro foi preso na casa episcopal, que é cedida pela igreja. De acordo com o Ministério Público Estadual, ele é o articulador do esquema milionário que desviava dinheiro na Diocese de Formosa. Outros 8 mandados de prisão também foram cumpridos, sendo 4 deles contra padres e o outro contra um monsenhor. Os desvios teriam começado em 2015, quando Dom José assumiu a Diocese de Formosa, que movimenta um caixa de cerca de 17 milhões de reais por ano. O MP conseguiu rastrear pelo menos 2 milhões desviados nesse período. Dinheiro que vinha de doações, dízimos, taxas de batismos, casamentos e festas organizadas pela igreja. O Ministério Público acredita que o dinheiro desviado dos fiéis era depositado em contas pessoais do bispo e dos padres e depois era utilizado na compra de bens materiais no nome de laranjas. As investigações apontam a compra de carros de luxo, de uma fazenda de criação de gado e até mesmo de uma casa lotérica no município de Posse, no Nordeste goiano. As investigações começaram no fim do ano passado, quando um grupo de fiéis denunciou a falta de transparência das contas da igreja. Os gastos da Casa Episcopal passaram de 5 para quase 40 mil reais por mês, depois que o bispo assumiu a diocese. Dom José Ronaldo Ribeiro já havia sido acusado quando foi bispo da Diocese de Janaúba, em Minas Gerais. É uma prisão temporária por 5 dias, ela pode ser prorrogada. Dentro desse prazo, o Ministério Público vai finalizar a investigação e oferecer a denúncia e possivelmente até requerer uma prisão preventiva para que os acusados aguardem presos o transcorrer do processo até a sua condenação, que é o que espera o Ministério Público.
E uma correção, o nome da nossa colega repórter é Thalia Santos. Os presos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil disse que está buscando mais informações sobre o caso. Nós entramos em contato com as defesas do bispo e dos outros religiosos, mas ainda não tivemos resposta. O juiz Sérgio Moro determinou que o empreiteiro Gerson Almada, condenado em segunda instância na Lava Jato, comece a cumprir a pena. Vamos até Curitiba, quem está por lá é a repórter Dulcineia Novaes. Oi, Dulcineia, boa tarde para você. Quando o Gerson Almada deve começar a cumprir a pena? Quando deve ser preso de fato? Boa tarde, Dona, a todos. Ele deve ser preso amanhã. Os advogados de Gerson Almada informaram que ele vai se entregar. O juiz Sérgio Moro determinou que ele se apresente amanhã à Polícia Federal aqui em Curitiba. O ex-executivo da Engevix foi condenado em primeira instância a 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na segunda instância, a pena dele aumentou para 34 anos. Isso 4 dias depois da decisão do Tribunal Regional. O presidente Michel Temer falou sobre a importância de garantir água para todos. Esse buzinaço que a gente ouve agora é porque a esplanada dos ministérios está fechada para a passagem da comitiva presidencial. E o presidente falou sobre a importância da água e ele estava agora há pouco reunido no Itamaraty num almoço com representantes de 11 países. Assegurar água é assegurar dignidade. Esse é o propósito que naturalmente nos reúne em Brasília. No Brasil, até recentemente, a seca era um problema quase só do Nordeste, mas a situação mudou. É o que você vai ver com a repórter Joconda Brasil. Nos últimos 2 anos, o número de municípios em situação de estiagem e seca aumentou em 7 dos 9 estados do Nordeste. 92% dos municípios do Rio Grande do Norte foram atingidos. A seca se espalhou pelo país. No ano passado, no Rio de Janeiro, que normalmente não tem esse problema, 18 municípios entraram na lista. Este ano, 37 municípios de Minas já sofrem com a escassez de água. No Rio Grande do Sul, são 13. Em Ilha Negra, a seca fez com que agricultores abandonassem a lavoura. No Amazonas, a estiagem atingiu 10 municípios. Número até pequeno, mas chama a atenção porque é lá que está a maior bacia de água doce do mundo. O Distrito Federal adotou o racionamento. A imagem dos reservatórios quase vazios no auge da crise dá a dimensão do problema. A gente chegou a ficar alguns dias sem água, assim, é bem desconfortável, né? De repente, você tem que parar e observar que tem que ter limite, tem que ter horário, porque senão vai faltar. 917 municípios em todo o país estão hoje em situação de emergência por causa da seca ou da estiagem. As mudanças climáticas interferem, mas não são a única razão. Erros de planejamento e de estratégia sobre o uso da água também contribuíram para o agravamento do quadro. Segundo a Controladoria Geral da União, quase metade das obras para abastecimento de água financiadas pelo FGTS está atrasada ou paralisada e só 1% foi concluído. São mais de 13 bilhões de reais em investimentos. Estados e municípios não priorizaram a execução das obras e faltou fiscalização. Para o ministro da Integração Nacional, a responsabilidade tem que ser dividida. Precisa ter a consciência da sociedade para o bom uso da água, mas, acima de tudo, precisam os governos federal e dos estados se associarem e trabalharem conjuntamente para garantir a solução para que a população possa ter água de qualidade. A estiagem é um problema ambiental, social e econômico. Sem água, a Adriana fechou a torneira dos investimentos. No ano passado, ela vivia desmarcando os clientes e o faturamento do salão caiu 20%. Eu sei que anos de chuva, a mesma coisa em Cuiabá e aqui em São Paulo. Aqui já está chovendo em alguns bairros da Zona Sul. Agora em Fortaleza é chuva fraca, máxima de 33 graus hoje. No Recife, sem chuva e 32 graus. Em Salvador, a possibilidade de alguma chuvinha à noite, máxima de 32 também. Agora Manaus pode ter chuva forte, Brasília também e Brasília com 29 graus. Além de Brasília, Porto Alegre é a outra capital que não deve chegar aos 30 graus hoje. Já estava mais quente de manhã, desde a madrugada.
madrugada, olha, a temperatura estava bem lá em cima, só que agora a previsão é só de queda, viu? E qual a explicação? Por quê? Tem uma frente fria avançando por lá, aí ela deixa o tempo mais fechado, mais chuvoso, e também essa frente fria aqui traz um ar mais frio. Hoje ainda pode chover forte na metade norte do Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina e no Paraná, pancadas de chuva aqui pelo centro-oeste, por grande parte do norte, do nordeste e também do centro-oeste do Brasil, ou melhor, do sudeste do Brasil. E aí nós temos 3 áreas com tempo firme, são essas em amarelo. Olha aqui, norte de Roraima, essa outra que pega o leste de Pernambuco, Recife, passa pelo interior da Bahia, norte de Minas, Espírito Santo, até litoral do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo, e tempo firme também perto da fronteira com o Uruguai. Agora, amanhã, o alerta de temporal vai para essas áreas aqui, olha, que pega desde o Amazonas, avança pelo centro-oeste, sul de Minas, sul do Rio, São Paulo e Paraná. De Curitiba até o norte do Rio Grande do Sul já é uma chuva mais pesada. Tempestades mesmo, com aquele tempo severo, raios, granizo, rajadas de vento. E aí, por causa dessa chuva toda que é esperada aqui, a temperatura vai cair amanhã em Florianópolis e em Curitiba. Hoje a máxima é de 34, amanhã 27 e em Curitiba vai de 31 para 26 graus. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Em Brasília, foi aberto hoje o 8º Fórum Mundial da Água. É a primeira vez que esse encontro é realizado num país do Hemisfério Sul. A repórter Caroline Duley tem as informações. Caroline, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Empresas públicas, privadas e embaixadas vão discutir soluções para o uso da água. A abertura oficial foi hoje cedo, mas já teve muita atividade no fim de semana. O recado está na ponta da língua. A água do planeta já está acabando, é muito importante que a gente cuide. Até sexta-feira são esperados 40 mil visitantes de 150 países. O fórum vai discutir tudo que envolve água. Como economizar, preservar, o que o Brasil e o mundo estão fazendo. Para isso, 13 mil congressistas vão participar de 300 debates. A gente precisa encontrar soluções conjuntas para os problemas que todos enfrentamos. A Unesco faz um alerta. Até 2050, mais de 5 bilhões de pessoas vão sofrer com a falta d'água. Dali ficaram feridos. Esse homem conseguiu escapar dos tiros. Só vi tiro e abaixado aqui, esperando o tiro passar. Todo mundo ficou lá dentro. Mais cedo, na Zona Norte, câmeras de segurança registraram outro tiroteio. Os bandidos descem armados de um táxi. O motorista que vinha atrás tenta fugir de ré, acaba batendo em carros que estavam estacionados. É rendido e roubado. E, em seguida, corre desesperado para escapar do tiro. A 2 quilômetros dali, mais tiroteio numa tentativa de assalto. 2 bandidos foram mortos e um policial acabou baleado no ombro. No Rio Comprido, também na Zona Norte, uma pessoa ficou ferida durante uma troca de tiros entre policiais militares e ladrões de carros. Os bandidos conseguiram fugir. A vítima foi levada para o hospital e o estado de saúde é estável. Os confrontos acontecem a qualquer hora, em qualquer lugar. As trocas de tiros têm sido cada vez mais frequentes. Só nas últimas 24 horas foram registrados 29 tiroteios na região metropolitana do Rio. Uma média de mais de 1 a cada hora. 8 pessoas morreram. 11 ficaram feridas. Dá mesmo, não saber quem está atirando, onde está vindo, quem vai acertar. O interventor federal no Rio, General Braga Neto, se reuniu com deputados federais da comissão que monitora a intervenção no Estado. O repórter Diego Aidar acompanhou e traz informações ao vivo para a gente. Oi, Diego, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. A reunião durou 2 horas e meia e terminou agora há pouco. Foi aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde funciona o Gabinete de Intervenção. O interventor, General Braga Neto, recebeu 17 deputados federais de uma comissão da Câmara. Eles vieram atrás de informações sobre a intervenção e também aproveitaram para cobrar uma investigação rigorosa para os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Os parlamentares disseram que o crime foi uma afronta
ao Poder Legislativo Municipal. Marielle também era relatora de uma comissão da Câmara Municipal do Rio, criada para acompanhar os trabalhos da intervenção. E ontem, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo federal vai liberar pelo menos R$1 bilhão para a segurança no Rio. O valor total só vai ser definido na sexta-feira. O general Braga Neto, interventor, saiu daqui e foi direto encontrar o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, para tratar desse assunto. Doni. Obrigado, Diego Aidar. Um bispo e outros 5 religiosos foram presos hoje de manhã em Goiás. Eles são acusados de desviar dinheiro dos fiéis. Veja na reportagem de Thalia Santos. O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro foi preso na casa episcopal, que é cedida pela igreja. De acordo com o Ministério Público Estadual, ele é o dinheiro dos fiéis. Começa o Fórum Mundial da Água. E você vai ver que mais de 900 municípios estão em situação de emergência por causa da seca. O Jornal Hoje está começando. Hoje de manhã, no centro do Rio, um tiroteio provocou a morte de mais um inocente. Um motorista de ônibus de 61 anos. 2 pessoas ficaram feridas. A reportagem é de Paulo Mário Martins. Nos carros, na fachada do prédio, as marcas da violência estão por toda parte, bem no coração do Rio. Avenida Presidente Vargas, uma das principais do centro da cidade, e num horário de grande movimento. Eram 8h30 da manhã. 4 bandidos tinham acabado de assaltar uma loja. O vigia reagiu. Os assaltantes então fugiram de moto e deixaram cair uma mochila com 42 celulares e um carregador de pistola 9mm. Perto da Central do Brasil, os criminosos viram 2 carros da polícia. Tudo isso bem próximo a uma delegacia. Foi aí que as 3 pessoas acabaram atingidas. Luiz Carlos Carneiro Viana, de 61 anos, estava num ponto de ônibus quando foi baleado. Nessa foto, ele aparece sendo socorrido ainda na rua. O idoso chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Aparecida dos Santos e Jorge Luiz Bastos, que estavam perto dali, ficaram feridos. Esse homem conseguiu escapar dos tiros. Só vi tiro e abaixado aqui, esperando o tiro passar. Todo mundo ficou lá dentro. Mais cedo, na Zona Norte, câmeras de segurança registraram outro tiroteio. Os bandidos descem armados de um táxi. O motorista que vinha atrás tenta fugir de ré, acaba batendo em carros que estavam estacionados. É rendido e roubado. E, em seguida, corre desesperado para escapar do tiro. A 2 quilômetros dali, mais tiroteio numa tentativa de assalto. 2 bandidos foram mortos e um policial acabou baleado no ombro. No Rio Comprido, também na Zona Norte, uma pessoa ficou ferida durante uma troca de tiros entre policiais militares e ladrões de carros. Os bandidos conseguiram fugir. A vítima foi levada para o hospital e o estado de saúde é estável. Os confrontos acontecem a qualquer hora, em qualquer lugar. As trocas de tiros têm sido cada vez mais frequentes. Só nas últimas 24 horas foram registrados 29 tiroteios na região metropolitana do Rio. Uma média de mais de 1 a cada hora. 8 pessoas morreram. 11 ficaram feridas. Dá mesmo, não está vendo quem está atirando, não está vendo quem vai acertar. O interventor federal no Rio, general Braga Neto, se reuniu com deputados federais da comissão que monitora a intervenção no Estado. O repórter Diego Aidar acompanhou e traz informações ao vivo para a gente. Oi, Diego, boa tarde. Boa tarde. Marielle também era relatora de uma comissão da Câmara Municipal do Rio, criada para acompanhar os trabalhos da intervenção. E ontem, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo federal vai liberar pelo menos R$1 bilhão para a segurança no Rio. O valor total só vai ser definido na sexta-feira. O general Braga Neto, interventor, saiu daqui e foi direto encontrar o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, para tratar desse assunto. Doni. Obrigado, Diego Aidar. Um bispo e outros 5 religiosos foram presos hoje de manhã em Goiás. Eles são acusados de desviar dinheiro dos fiéis. Veja na reportagem de Thalia Santos. O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro foi preso na casa episcopal, que é cedida pela igreja. De acordo com o Ministério Público Estadual, ele é o articulador do esquema milionário que desviava dinheiro na Diocese de Formosa. Outros 8 mandados de prisão também foram cumpridos, sendo 4 deles contra padres e o outro contra um monsenhor.
Os desvios teriam começado em 2015, quando Dom José assumiu a Diocese de Formosa, que movimenta um caixa de cerca de 17 milhões de reais por ano. O MP conseguiu rastrear pelo menos 2 milhões desviados nesse período. Dinheiro que vinha de doações, dízimos, taxas de batismos, casamentos e festas organizadas pela igreja. O Ministério Público acredita que o dinheiro desviado dos fiéis era depositado em contas pessoais do bispo e dos padres e depois era utilizado na compra de bens materiais no nome de laranjas. As investigações apontam a compra de carros de luxo, de uma fazenda de criação de gado e até mesmo de uma casa lotérica no município de Posse, no Nordeste goiano. As investigações começaram no fim do ano passado, quando um grupo de fiéis denunciou a falta de transparência das contas da igreja. Os gastos da Casa Episcopal passaram de 5 para quase 40 mil reais por mês, depois que o bispo assumiu a diocese. Dom José Ronaldo Ribeiro já havia sido acusado quando foi bispo da diocese de Janaúba, em Minas Gerais. É uma prisão temporária por 5 dias, ela pode ser prorrogada. Dentro desse prazo, o Ministério Público vai finalizar a investigação e oferecer a denúncia e possivelmente até requerer uma prisão preventiva para que os acusados aguardem presos o transcorrer do processo até a sua condenação, que é o que espera o Ministério Público. E uma correção, o nome da nossa colega repórter é Thalia Santos. Os presos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil disse que está buscando mais informações sobre o caso. Nós entramos em contato com as defesas do bispo e dos outros religiosos, mas ainda não tivemos resposta. O juiz Sérgio Moro determinou que o empreiteiro Gerson Almada, condenado em segunda instância na Lava Jato, comece a cumprir a pena.